A chuva caía forte sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, em Lisboa, transformando as calçadas num espelho escuro que refletia as luzes neon dos bares. António, um homem de 55 anos, com rugas profundas marcadas pelo tempo e pelo trabalho como mecânico, entrou em casa mais cedo naquela tarde de outono. A esposa, Maria, ainda estava no emprego na loja de roupas no Chiado, e o filho, Tomás, de 22 anos, estudava na universidade em Coimbra, mas voltava nos fins de semana. A casa estava silenciosa, exceto pelo tamborilar da chuva no telhado. António subiu as escadas até ao quarto do filho, procurando o velho portátil que Tomás deixara ali na última visita. Precisava de verificar algo urgente para o trabalho, um diagrama de motor que prometera enviar a um cliente. Ligou o computador, a tela iluminou-se devagar, e ele abriu o browser por hábito. Mas o que apareceu não foi a página inicial habitual. Uma janela minimizada pulsou, e ao clicar, o coração de António parou. Vídeos. Homens juntos. Beijos intensos, corpos entrelaçados. Não era pornografia casual, pareciam cenas de filmes ou clipes privados, com títulos que falavam de amor proibido, de encontros secretos. O rosto de António empalideceu. Ele fechou a janela rapidamente, como se queimasse, mas já era tarde. A verdade explodira na sua mente: o filho, o seu Tomás, o rapaz quieto e estudioso que sempre fora o orgulho da família, era gay. As mãos tremiam enquanto ele desligava o portátil. Sentou-se na cama, o peito apertado por uma dor que não sabia nomear. Raiva. Medo. Vergonha. Recordava-se das conversas casuais à mesa de jantar, quando Tomás falava de amigos da universidade, de festas em Coimbra, mas nunca de namoradas. António sempre pensara que era timidez, que o tempo traria alguém. Agora, tudo fazia sentido de forma cruel. Como não vira? Como pudera ser tão cego? A porta da frente abriu-se lá embaixo. Maria chegara, molhada da chuva, chamando por ele. António desceu devagar, o rosto endurecido. Não disse nada naquela noite. Jantaram em silêncio, o televisor ligado para disfarçar o vazio. Mas dentro dele, uma tempestade cresava. Na madrugada, incapaz de dormir, voltou ao quarto de Tomás e abriu novamente o computador. Procurou mais. Encontrou uma pasta escondida, com fotos. Tomás com outro rapaz, de mãos dadas num jardim em Coimbra, sorrisos radiantes. O outro chamava-se Miguel, um nome que António nunca ouvira mencionar. O choque transformou-se em fúria surda. Como podia o filho esconder isto? Na família deles, tradicional, católica, com tios que ainda faziam piadas sobre esses maricas nas reuniões de Natal. António imaginava o falatório, o julgamento. Mas por baixo da raiva, havia algo mais profundo: medo de perder o filho, de não saber como lidar com esta realidade que lhe parecia estrangeira. No dia seguinte, Tomás chegou de comboio para o fim de semana. Alto, magro, com os olhos verdes herdados da mãe, abraçou o pai como sempre. António retribuiu rígido, o abraço curto. Durante o almoço, a tensão pairava. Maria notou, mas atribuiu ao cansaço. À noite, quando Maria adormeceu, António chamou o filho para a sala. Senta-te, Tomás. A voz saiu grave, quase um rosnado. Tomás obedeceu, intrigado. António colocou o portátil na mesa. Isto é teu. Encontrei. Coisas. Os olhos de Tomás viraram-se em pânico. O rosto corou, depois empalideceu. Pai. Eu. Não negues. Vi tudo. Vídeos. Fotos com esse. Miguel. António cuspiu o nome como veneno. És isso. Gay. Tomás baixou a cabeça, as lágrimas brotando. Sim, pai. Sou. Há anos. Desculpa não ter dito. A sala pareceu encolher. António levantou-se, passing. Como pudeste? Esta família. O que vão dizer? És o meu único filho. Tomás ergueu o olhar, a voz tremendo mas firme. Não escolhi, pai. É quem sou. Amo Miguel. Ele é bom, estuda medicina, vem de uma família normal.
normal. Antônio interrompeu, a voz alta. 2 homens juntos não é normal. Deus. Não me venhas com Deus agora. Tomás explodiu pela primeira vez. Vivi escondido por medo disto exatamente. Medo de ti, da mãe, do mundo. Maria acordara com os gritos e entrou, confusa. O que se passa? Antônio contou, brutal. Maria chorou, abraçando o filho, mas o olhar dela para Tomás era de dor misturada com amor. A noite terminou em silêncio pesado. Tomás trancou-se no quarto. Antônio bebeu sozinho na cozinha, o coração partido. Mas aquilo era só o início. Antônio não sabia que, ao fuçar mais fundo no computador nos dias seguintes, encontraria algo que abalaria não só o presente, mas o passado da família inteira. Os dias seguintes foram um inferno silencioso na casa em Lisboa. Tomás regressara a Coimbra mais cedo, pretextando exames, mas todos sabiam que fugia da tensão. Maria tentava mediar, falando com Antônio sobre aceitação, citando amigos que tinham filhos gays e viviam bem. Mas Antônio fechava-se, o orgulho ferido. No trabalho, distraía-se, errando reparações simples. À noite, sozinho, voltava ao portátil do filho. Procurava entender. Abriu o histórico, e-mails antigos. Encontrou conversas de Tomás com Miguel, cheias de ternura, planos para o futuro, sonhos de viajar juntos pelo Douro, de um dia morarem em Porto. Palavras de amor que Antônio nunca imaginara do filho. Doía ler, mas não conseguia parar. Era como espiar uma vida paralela. Então, numa pasta mais profunda, protegida por senha fraca que adivinhou, a data de aniversário da mãe, encontrou cartas. Não de Tomás, mas antigas, digitalizadas. Cartas manuscritas, de há 30 anos. O papel amarelado, a tinta desbotada. Endereçadas a ele próprio. Não. A um irmão que Antônio nunca conhecera. O coração acelerou. A carta começava: meu querido João, o teu Antônio não sabe de nós, mas cada dia sentia um vazio. Assinada por um homem chamado Pedro. Antônio gelou. João. O tio João, irmão mais velho do pai de Antônio, que morrera jovem num acidente de carro nos anos 80. A família sempre falara pouco dele, dizendo que fora solteiro, aventureiro. Mas estas cartas eram de amor. Pedro escrevia sobre encontros secretos em Sintra, beijos roubados nas sombras do Palácio da Pena, medo da família conservadora. Mais cartas. João respondia, falando de saudade, de um amor impossível numa Portugal ainda sob ecos da ditadura, onde ser gay era crime. Um dia, talvez o mundo mude, e possamos ser livres. Antônio sentou-se, atordoado. O tio João fora gay. Tivera um amor secreto com Pedro. E ninguém na família soubera. Ou fingiram não saber. Recordava-se vagamente de fotografias antigas, João com um amigo próximo, sempre juntos. Pensara que eram apenas amigos. A descoberta virou o mundo de Antônio de cabeça para baixo. A raiva contra Tomás suavizou-se, substituída por culpa. Ele próprio descendia de um segredo similar. Hipócrita, julgando o filho por algo que correra na família. Decidiu investigar mais. Ligou para a tia idosa em Évora, a única viva daquela geração. Tia, conta-me sobre o tio João. A voz dela hesitou. Por que agora, Antônio? Curiosidade. Morreu tão novo. Suspiro do outro lado. João. Era diferente. Tinha um amigo, Pedro. Sempre juntos. O teu avô nunca aceitou. Mandou-o embora uma vez, ameaçou deserdar. Depois do acidente, encontramos cartas. Queimamos tudo. Para proteger a família. Antônio desligou, lágrimas nos olhos. Proteger? Ou esconder a vergonha? Contou a Maria naquela noite. Ela chorou, abraçando, talvez seja hereditário. Ou só amor. Tomás não está sozinho nisto. Antônio assentiu, o peito apertado. Precisava de falar com o filho. Ligou para Tomás, mas ele não atendeu. Mandou mensagem: preciso de te ver. É importante.
Tomás respondeu dias depois, marcando encontro em Coimbra. Antônio apanhou o comboio, o coração ansioso. Chegando à cidade universitária, com as suas ruas íngremes e a biblioteca joanina ao fundo, encontrou Tomás num café junto ao Mondego. Tomás parecia exausto, olhos vermelhos. Vieste para me deserdar? Antônio sentou-se, voz baixa. Não. Vim para pedir desculpa. Contou tudo sobre as cartas, o tio João. Tomás escutou, incrédulo. Então. Há um legado. Sim. E eu fui cego. Julguei-te sem saber o que a família já vivera. Pela primeira vez, abraçaram-se como homens, não como pai e filho distantes. Mas Tomás acrescentou, há mais, pai. O Miguel. A família dele é conservadora. Ele esconde também. Temos medo. Antônio percebeu a profundidade do sofrimento. Quer conhecê-lo. Mas o destino reservava mais twists. Miguel tinha os seus próprios segredos familiares. O encontro com Miguel aconteceu semanas depois, num restaurante tranquilo no Porto, onde os três decidiram neutralidade. Porto, com o Douro serpenteando e as caves de vinho ao fundo, parecia o lugar perfeito para pontes. Miguel era alto, cabelo loiro encaracolado, olhos azuis penetrantes, estudante de medicina no último ano. Apertou a mão de Antônio com firmeza, mas o nervosismo visível. Senhor Antônio, prazer. Chama-me Antônio. Tomás fala muito de ti. Conversaram sobre trivialidades primeiro, estudos, o tempo, o futebol. Mas a tensão subia. Miguel confessou, a minha família não sabe. O pai é militar reformado, tradicional. Se soubesse. Antônio assentiu, compreendendo agora melhor. Eu reagi mal no início. Mas aprendi. Tomás sorriu, mão sobre a de Miguel debaixo da mesa. Antônio viu o amor ali, puro, profundo. Doía recordar a própria juventude, casado jovem com Maria por pressão familiar, amor confortável mas sem aquela intensidade. Mas a noite trouxe surpresa. O telemóvel de Miguel tocou. Era o pai dele, Carlos, ligando por acaso. Miguel mencionara estar no Porto com amigos. Carlos insistiu em juntar-se, estava perto. Pânico nos olhos de Miguel. Não posso dizer não. Carlos chegou, homem robusto, 60 anos, voz trovejante. Cumprimentou Antônio como velho conhecido, descobriram que trabalharam na mesma oficina anos atrás. Riram de memórias. Mas quando viu Miguel e Tomás próximos, franziu o sobrolho. Vocês são namorados. Silêncio mortal. Miguel gaguejou. Tomás apertou-lhe a mão. Carlos explodiu. Meu filho. Não. Isto é doença. Levantou-se, voz alta, atraindo olhares. Antônio interveio. Calma, Carlos. Senta-te. Calma. O meu único filho. Antônio respirou fundo. Ouvi isso antes. Dizia o mesmo. Mas sabe, Carlos, descobri que o meu tio era como eles. Amava um homem. Escondeu toda a vida. Morreu infeliz. Carlos calou-se, confuso. E o amor deles é real, veja-os. A discussão acalorou. Carlos saiu furioso, deixando Miguel destruído. Perdi-o. Tomás abraçou-o, Antônio prometeu ajudar. Nos meses seguintes, conflitos se intensificaram. Carlos cortou contacto com Miguel. Antônio tentou mediar, ligando para Carlos, partilhando a história do tio João. Carlos ouvia, mas resistia. Entretanto, em Lisboa, Maria envolveu-se mais, conhecendo Miguel, adorando-o. A família de Antônio começava a aceitar, aos poucos. Mas um twist, Miguel descobriu, através de velhos documentos familiares, que o seu avô materno fora Pedro. O mesmo Pedro das cartas de João. A ligação familiar inesperada. João e Pedro, amantes secretos, eram avos de Tomás e Miguel, de lados opostos. A revelação veio numa carta antiga que Miguel encontrou no sótão da mãe. Os nossos avos amaram-se.
E nós repetimos a história. Drama elevou-se. Agora, não só amor proibido, mas herança. A descoberta da ligação ancestral abalou todos. Miguel mostrou a carta a Tomás e António numa visita a Coimbra. A caligrafia de Pedro, descrevendo o amor por João, e mencionando uma promessa: se um dia os nossos sangues se unirem de novo, será sinal de que o mundo mudou. Tomás riu nervoso. É como destino. António sentiu um peso levantar. Então, não é coincidência. É redenção. Mas Carlos, ao saber, Miguel contou numa tentativa desesperada de reconciliação, reagiu pior. Mentira. Inventaste para justificar. Negou, acusou manipulação. A família de Miguel fragmentou-se. Miguel sofreu depressão, dúvidas sobre o relacionamento. Talvez devêssemos parar, Tomás. Para não magoar mais. Tomás recusou. Não. Lutamos. Conflitos escalaram. Em Coimbra, amigos de Miguel julgavam, baseados em rumores. Tomás defendeu-o, perdendo alguns amigos. António envolveu-se ativamente, participando numa marcha LGBT em Lisboa, pela primeira vez. Maria ao lado. Viu bandeiras arco-íris no Príncipe Real, sentiu a comunidade vibrante. Orgulho-me de ti, filho, disse a Tomás depois. Mas alto drama, Carlos sofreu ataque cardíaco, hospitalizado no Porto. Miguel correu para lá, mas Carlos recusou vê-lo inicialmente. António foi com Miguel. No hospital, confrontou Carlos. Perdes o filho por orgulho. Como o meu avô perdeu o João. Carlos chorou, enfraquecido. Medo. Sempre medo. Miguel entrou, segurou a mão do pai. Amo-te, pai. E amo o Tomás. Lentamente, Carlos cedeu. Não entendo. Mas não quero perder-te. Reconciliação frágil começou. Entretanto, outro twist. A mãe de Miguel, ao limpar o sótão, encontrou mais cartas, e uma foto de Pedro e João juntos, sorridentes, jovens. Mostrou a Carlos. Eram felizes, apesar de tudo. Carlos viu a humanidade. A história espalhou-se na família alargada. Alguns rejeitaram, outros aceitaram. Preconceitos expostos, discussões acesas em jantares. Tomás e Miguel fortaleceram-se, planejando futuro. Mas tensão permaneceu, sociedade portuguesa, progressiva mas com bolsões conservadores, testava-os. O verão chegou, trazendo calor ao Tejo e ao Douro. Tomás e Miguel decidiram morar juntos em Lisboa, apartamento pequeno no Bairro Alto. António ajudou na mudança, carregando caixas, sentindo orgulho misturado com saudade. Carlos, recuperado, visitou uma vez. Conversa awkward, mas progrediu. Quero conhecer-vos melhor. Jantares familiares misturados começaram, tensos mas cheios de emoção. Maria cozinhava bacalhau, todos à mesa, falando de tudo menos do elefante na sala, até que falaram. Preconceitos antigos emergiram. Um primo de António comentou algo homofóbico. Discussão explodiu. António defendeu ferozmente: na nossa família, isto já aconteceu antes. E agora, é amor. O primo saiu zangado, mas outros aplaudiram. Crescimento pessoal profundo. António refletia sobre a própria vida, o casamento sólido mas rotineiro. Invejava a paixão dos jovens. Miguel enfrentou discriminação na faculdade, professor conservador questionando ética. Tomás apoiou, denunciaram. Alta tensão, ameaça anônima, possivelmente de ex-amigos de Carlos. Medo real. Mas comunidade LGBT ajudou, Ilga Portugal orientou. Clímax aproximava-se, casamento. Portugal permitia, mas famílias prontas. Tomás e Miguel falaram em união civil. António ofereceu organizar. Carlos hesitou, mas aceitou. Pelo Miguel. Preparativos cheios de drama, discussões sobre convidados, medos de rejeição. Noite antes, Tomás confessou a António: medo que algo corra mal. Corres o risco pelo amor. Como os nossos avós não puderam. Emoção profunda.
O dia da união civil chegou, numa quinta no Douro, vinhas douradas ao fundo, rio calmo. Cerimónia simples, mas carregada de significado. Família reunida, alguns ausentes por preconceito, mas os importantes presentes. António levou Tomás ao altar improvisado. Olhares trocados, lágrimas. Miguel esperava, radiante. Carlos ao lado, orgulhoso apesar de tudo. Votos: prometo amar-te além dos julgamentos, como os que nos precederam não puderam. Beijo sob aplausos. Festa seguiu, fado tocando, vinho fluindo. Danças, risos misturados com choros. Mas twist final, uma carta chegou, de um parente distante, revelando que Pedro sobrevivera ao acidente que todos pensavam fatal para João. Não, João morrera, mas Pedro vivera sozinho, guardando o segredo. Não mudava nada, mas simbolizava: amor resiste. Anos depois, reflexões. António, mais velho, via netos adotados por Tomás e Miguel. Não ainda, mas possível. Superaram mal-entendidos, preconceitos familiares, societais. Amor venceu, profundo, transformador. A família, outrora quebrada por segredos, uniu-se mais forte. Em Portugal, onde direitos avançam, histórias como esta multiplicam-se, silenciosas mas poderosas.